política, de A a Z. Mário Flávio. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Renata, ontem tivemos a surpresa, né, pelo fato de ter sido com muita antecedência, né, do anúncio oficial do apoio de Marília Reis a João Campos. Eles que se enfrentaram em 2020 na eleição para prefeito duríssima, com acusações muito graves de um lado do outro. Enfim, a gente separou um trechinho aqui do vídeo, né, de João Campos com Marília, pra gente Dançando passinho. comentar na sequência. Quando as forças políticas se juntam, quem sai ganhando é a nossa cidade. Fico muito feliz de poder estar aqui com Marília, de poder contar com seu apoio e de poder fazer essa construção política em favor do Recife. A gente estava junto no segundo turno de 2022, quando eu votei nela para governadora, em Lula para presidente. E agora a gente tem a oportunidade de selar essa aliança em favor da nossa cidade. Eu tive a oportunidade de acompanhar os mandatos dela, de vereadora do Recife, por algumas vezes, deputada federal, sempre de forma muito altiva, defendendo aquilo que acredita e tendo a capacidade de defender os projetos em favor de quem mais precisa. E João, se a gente estava junto em 2022, tinha uma causa que era das mais nobres, que era defender a democracia do Brasil, era apoiar o presidente Lula, era trazer de volta o povo brasileiro para o orçamento da República. E agora o que eu posso dizer é o seguinte, todos os embates que eu já travei na vida foram por sonhos. E sonhos que não era de chegar a um cargo ou de algo desse tipo. Não, eram sonhos para serem realizados e mudar a vida das pessoas. E aqui a gente está vendo quantos anos, mais de 40 anos essa barreira aqui para fazer, e sempre foi um dos meus sonhos, a gente conseguir resolver o problema da contenção de encostas no Recife. Outro grande sonho que eu sempre tive, que as mães tivessem um lugar seguro, com acompanhamento pedagógico para deixar seus filhos em segurança, bem cuidados. Eu sou mãe de 3 filhas e sei o quanto cada mãe do Recife sente dessa dificuldade. E estou vendo uma parte desses sonhos, desses grandes sonhos que a gente tem, que eu tenho, que você tem, serem realizados agora a favor do povo. E essa unidade da gente, sem dúvida, é para isso, para que a gente junto una forças e a gente possa cada vez mais lutar, trabalhar e agregar tudo de bom para o povo do Recife. A gente está aqui selando esse compromisso pela nossa cidade e tendo a capacidade de juntar forças. A força política ela não é um fim em si mesma, ela deve ser um meio de transformação, sobretudo para quem mais precisa. Então poder selar esse momento diante de algo que simboliza muito a nossa cidade, o desafio, a luta contra a desigualdade, a construção de oportunidade, de proteção para as pessoas, e entendendo que quanto mais a gente puder somar para fazer mais pelo Recife, esse é o caminho que a gente tem que construir. Então, obrigado pelo apoio, Marília, tamo junto e vamos fazer muito pelo Recife. Vamos lá. Pronto, tá aí a explicação, né? Ela começa dizendo que nunca fez nada pensando em cargos. Mas será que vai ter alguma coisa aí? Não. Ou só o apoio O mesmo? comentário é que talvez ele apoie o PSB, né? Ela em alguma pré-candidatura no Recife, né? Talvez ela seja candidata em Jaboatão, em Olinda, enfim. Prefeita, né? É, a prefeita, mas aí vai sair a filiação dela teria que ser já tinha que ter rolado, né? Mas eu acho que não. Eu acho que Marília vai se preservar e talvez ela assuma uma secretaria com a reeleição de João Campos. Com a reeleição dele, né? Isso. Talvez até esse ano mesmo ainda, né? Porque alguns secretários vão sair do governo agora para ser candidatos, então talvez ela assuma já uma secretaria. E aí ela ficaria, né? Teoricamente, João Campos vencendo a eleição, ela ficaria aí mais 4 anos, mais 2 anos como secretária e eu acho que mais para frente ela voltaria a disputar uma vaga de deputada federal, né? Que hoje está com a irmã dela, mas a gente sabe que Marília é um nome mais forte do que Maria. E o povo ainda confunde. De vez em quando eu posto uma matéria, Maria Reis, aí o pessoal, não é Maria, não, é Marília, mas é a irmã. Só se confundem ela com a irmã dela, por causa do nome, que é muito parecido. Deixa eu fazer uma pergunta. Marília, ela não tem perfil de coadjuvante, como Priscila Krause também não tinha, né? Então, ter uma pessoa como Marília no governo é algo importante, mas também tem que ficar de olho o tempo todo, né? Como disseram que Raquel não quis Miguel Coelho para ser um secretário, por exemplo, porque o nome é maior do que o cargo, digamos assim. Qualquer cargo que vá ser assumido. Qual é a tua opinião sobre isso, Mário?
Veja, Renato, o pessoal, ontem eu vi alguns comentários que Marília ia ser a vice de João em 2026, né, na candidatura contra Raquel Lira. Eu acho que essa chapa não vinga muito, né, porque na minha cabeça hoje o vice de João seria Miguel e o Senado seria Humberto Costa e Silvio Costa Filho. Essa é a chapa teoricamente falando, né, que Humberto vem para a reeleição, a não ser que Humberto, ele de repente ele seja o vice de João Campos no Recife na eleição desse ano. Aí Humberto, quando João saísse, Humberto virava prefeito, mas eu acho essa hipótese muito difícil de acontecer, né? Trocar o Senado por uma vice-prefeitura. Mas enfim, e acho que Humberto achou o lugar dele na política, que é o Senado, né? Ele faz um mandato muito interessante. E essa história desse futuro político de Marília Reis, Renato, é uma coisa que eu acho que ela esperou várias ações e não aconteceram, né? A primeira delas era, Marília foi a candidata que mais falou em Lula na eleição de 2022, né? Inclusive mais do que Danilo Cabral, que era o candidato apoiado por Lula oficialmente. E talvez Marília ela esperasse, né, um cargo do governo federal. E aí veio Danilo Cabral, foi nomeado, Tadeu Alencar foi nomeado, os políticos do PSB e da esquerda, que a maioria, né, dos que perderam a eleição, ganharam cargos, menos Marília. E a gente sabe que a presença do partido por si só ela não dá visibilidade. Tem um bom salário, o partido paga um bom salário a Marília, né, mas o político ele precisa do mandato ou do cargo para ele sobreviver, né, na questão política de fazer ações e tal. Então eu acho que Marília ela vai ocupar uma função sim no governo de João. Marília estará hoje em Caruaru para o lançamento da pré-candidatura de Armandinho a prefeito, né? Esse lançamento acontece hoje à noite. E com certeza muita gente vai questionar, né, sobre esse apoio dela e essa mudança que ela teve lá em Recife sobre o futuro dela. Ontem foi divulgada a informação, Renata, né, que União Brasil estaria aí, né, encaminhado para apoiar Zé Queiroz e que a pré-candidatura de Rafael Delon estaria rifada, ou seja, retirada. Essa informação oficial ainda não aconteceu, mas os bastidores informam, né, as figuras que acompanharam as reuniões, né, garantem que Rafael já comunicou que vai realmente desistir e vai apoiar Zé Queiroz. Zé Queiroz, numa articulação de Volney, né, Volney ele não aparece muito, ele vai comendo pelas beiradas, como diz o outro, mas já trouxe para o palanque de Zé Queiroz a federação, com PT, PCdoB e PV. Nem João Campos tem esse apoio ainda, mas Zé Queiroz já tem. Trouxe também praticamente o Republicanos, que ia ser o partido que Rodrigo Pinheiro iria, Volney conseguiu trazer para o palanque do pai dele, e agora União Brasil. E com esses partidos aí, Zé Queiroz provavelmente terá o maior tempo de televisão e rádio, e também a maior quantidade de inserções partidárias na eleição desse ano. Então, para quem achava que Volney tinha desaprendido a articular política, ele está mostrando que no bastidor ele joga muito pesado, no sentido da palavra. E ele trouxe. Eu nunca me esqueço, né, Renata, que O Volney faz isso desde criança. ele estava, quando Zé Queiroz ia em 2012, né, existia a possibilidade de ser criado o segundo turno em Caruaru, por uma questão o número de eleitores não batiam com o número dos eleitores vivos, era alguma coisa assim. E eles queriam evitar o segundo turno, porque Zé Queiroz ia para uma eleição dificílima contra Miriam Lacerda, e na época até Listos ensaiavam a candidatura, e a própria Raquel já ensaiava também. E aí Volney disse que conseguiu modificar, junto à articulação política, essa mudança de segundo turno para mais para frente. Enfim, mas só isso não aconteceu, então o segundo turno só veio na outra eleição de 2016. Eu até me lembro que ele mandou mensagem para mim. Tá vendo aí o que é articulação política quando a eleição do segundo turno disse não ser em 2012, só para 2016 saiu. E aí ele articula muito bem nos bastidores e ele agora está conseguindo montar uma frente ampla para Zé Queiroz aí, que pode não dar vantagem eleitoral, mas vai dando uma vantagem muito interessante de ter televisão, de rádio, de inserções partidárias. Zé Queiroz, lembrando, trouxe o Dante, né, que é o marqueteiro que fez as duas últimas campanhas dele e é da equipe de Duda Mendonça.
era, né? Querido Mendonça não está mais entre nós, mas era um marqueteiro bastante experiente, estava inclusive aqui no dia do lançamento da pré-candidatura de Zé. Então eles vêm pesadamente. Muito bem. Obrigada.